Boa noite. Começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades do Acre. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos conversar com Rubem Ferreira, inspetor sanitário que veio ao Acre ministrar um curso sobre vigilância sanitária pela Secretaria de Saúde do Estado. Rubem é especialista em saúde pública e vigilância sanitária e trabalha com o tema há mais de 20 anos. Ele também foi uma das vítimas do episódio do Césio 137 em Goiânia, quando uma cápsula com material radioativo foi abandonada, provocando a contaminação de várias pessoas em 1987. Boa noite, Rubem. Boa noite. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. O prazer é meu estar aqui com vocês. Rubem, você é inspetor sanitário, então você trabalha com a vigilância sanitária. Há 20 anos. Há 20 anos. Como é que a vigilância sanitária trabalha? O que é que faz? O que é que a vigilância sanitária faz? Olha, a Constituição Federal diz que a vigilância deve... Você você é um estudante de direito, um jornalista, uma pessoa que trabalha aqui, você tem direito a receber produtos e serviços com qualidade, eficácia e segurança. E é obrigação da vigilância sanitária fazer que você receba esses produtos com essa qualidade, com essa eficácia, com essa segurança. Basicamente é isso. Então dá alguns exemplos para a gente de coisas práticas que têm relação com a vida de todo mundo, que tem essa relação com a vigilância sanitária. Aí, Diogo, fica muito fácil. Você acorda, você toma banho. Água é vigilância sanitária. Você pega uma pasta de dente, é vigilância sanitária, uma escova de dente, é vigilância sanitária, você vai no sanitário, o esgoto é vigilância sanitária, a mulher vai usar shampoo, tem um que gosta, né, de shampoo, mas de se maquiar, aquela coisa toda, também é vigilância sanitária. Você vai para um café da manhã, tudo que tem em cima da mesa é vigilância sanitária. Então a vigilância sanitária é responsável por 25% do PIB. Então, o que é vigilância sanitária? Toda indústria química e farmacêutica é vigilância sanitária. Toda indústria de cosmético é vigilância sanitária. Medicamento, todos os serviços ligados direta e indiretamente é vigilância sanitária. Todos os equipamentos que vai de uma agulha simples, um acelerador linear, uma bomba de cobalto, uma bomba de césio, que você falou do acidente, um aparelho de raio-x, um aparelho de mamografia, um consultório odontológico, é tudo vigilância sanitária, bem como as máquinas, os equipamentos para fazer biscoito, chocolate, tudo é vigilância sanitária. Então a vigilância sanitária ela tem uma relação direta com a questão da saúde pública. E da qualidade de vida. Direta. Correto. Rubem, e a partir de quando que no Brasil começou a se ter essa preocupação com a vigilância sanitária? Rapaz, quando os ingleses chegaram aqui, no 1800 antigamente, 1700 antigamente, e os portos não tinham qualidade, salubridade. Então eles começaram a pegar aquelas doenças e eles quiseram boicotar. As autoridades brasileiras começaram logo cuidando, vacinando, limpando. Naquela época não tinha, mas limpando a sujeira e aquele negócio. Foi quando começou a vigilância sanitária. Agora, a vigilância sanitária vem progredindo dia a dia porque está diretamente relacionada com o grau de educação do povo. Era isso justamente que eu ia perguntar agora. Tem diferença das questões da vigilância sanitária para um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, para um país de primeiro mundo? Rapaz, o maior medo que eu tenho na minha vida é que isso aqui o Lula resolva declarar que o Brasil vai ser uma Suíça, uma Suécia, uma Dinamarca, uma Holanda, sabe? Porque se isso daqui, do dia para a noite, virar um primeiro mundo, meu irmão, o negócio fica feio para o lado da vigilância sanitária. Por quê? Ora, porque eles têm consciência de cidadania. Nós não temos. A gente aceita qualquer coisa, tá? São coisas absurdas. Muitas vezes o próprio governo, não estou falando do governo do Acre, seja a falta de ética, o próprio governo, por exemplo, eu conheço um estado aí que mais de 50% dos aparelhos de raio-x, talvez não 50%, mas 40%, são aparelhos que há 6 anos estão proibidos de serem usados e ainda hoje continuam usados. Uma pesquisa feita no Rio de Janeiro entre 1980 e 95 com 7 mil dentistas, 90% estavam dando dose na pele do paciente, dose de radiação, 3 vezes
90% dando dose acima do permitido. Só que o permitido já é 3 vezes o necessário. Então, 90%, isso no Rio de Janeiro. Não estou falando no Piauí, em Pernambuco, no Acre e Tocantins, eu não estou falando em estados do Norte nem do Nordeste, não. Essa pesquisa foi feita pela Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio de Janeiro. Então, são muitos casos, você pode ir perguntando que eu vou te falando e mostrando que o negócio é sério. Então, a vigilância sanitária ela tem sempre uma relação com as secretarias de saúde dos estados, com o Ministério da Saúde a nível de Brasil. Como é que se vigia, sendo que o Estado acaba sendo um dos grandes responsáveis pelo descumprimento dessas normas de segurança e de higiene? Infelizmente, em muitos locais, em muitos estados, o próprio Estado ele inibe a ação da vigilância sanitária. Eu chego no teu consultório e vou reclamar do teu equipamento. Rapaz, eu sou médico dali, do hospital, e esse equipamento é igual ao do hospital. Você está entendendo? Você, para construir, reformar, ampliar, você tem que levar qualquer estabelecimento de saúde ligado diretamente, fábricas e alguma coisa, você tem que levar o projeto para ser analisado pela vigilância sanitária. Um corredor do hospital tem que ter no mínimo 2 metros de largura. E muitas vezes a gente da vigilância sanitária só sabe que o Estado fez no dia da inauguração que sai na televisão. Então fica muito mais fácil um técnico analisar e você apagar um risco de um desenho do que derrubar uma parede. E eu tenho casos seríssimos, uma freira alemã conseguiu dinheiro e com aquele negócio todo fez um hospital. Na sala de raio-x, que deve ser toda blindada, ela colocou uma janela de 2,5 metros de altura e 1 metro e tanto. Então quem passava no corredor estava recebendo toda a radiação. E o pior de tudo é que na sala de cirurgia, você se paramentava, se organizava todo para entrar na sala de cirurgia, você passava por dentro do IML, do departamento de limpeza. Então você se vestia com a roupa toda esterilizada e passava por dentro de toda a sujeira para entrar na sala, se contaminava. Então, já pronto, um hospital. Se fosse num desenho, você apagaria e mandaria colocar isso em outro local. Você está entendendo? Então, muitas vezes, o próprio Estado, ele desrespeita. Eu tenho muitos casos para contar. Se for puxar, a gente vai longe. Isso atrapalha o trabalho da vigilância sanitária? Dificulta? Quais são os piores entraves para o trabalho da vigilância? Olha, é o seguinte, já dizia, né, o famoso Chacrinha, né, que quem não se comunica se estrumbica, né? Eu acho que o pior entrave da vigilância sanitária é a falta de governabilidade. Governabilidade expressa o que você controla e o que você não controla. Então, você quer governar a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, uma vigilância sanitária, então tem 4 pilares que sustentam a governabilidade. Primeiro, o cognitivo, conhecimento. Se você não tem conhecimento, você pode ter todo o apoio que tiver, você não leva para frente. Então você tem que ter uma equipe boa, uma equipe que tenha conhecimento. Isso as vigilâncias sanitárias têm. Então, o segundo é um apoio político. Depois, você tem que ter um apoio organizacional, carro, gente, avião, computador, máquina, o que for necessário. E depois, um apoio financeiro. Infelizmente, a vigilância sanitária não é ordenador de despesa, certo? Não é ordenador de despesa. Até o alvará de licença, as multas que a vigilância sanitária gera, não fica propriamente na vigilância sanitária. Normalmente vai para a Secretaria da Fazenda. Depois, organizacional. Muitas vezes falta o carro, não estou falando aqui no Acre, não estou falando no meu estado, eu estou falando de uma maneira geral. Falta carro, falta motocicleta, falta bicicleta, falta toner, falta computador, falta internet, falta uma coisa. Você não tem. Tem cidades que tem uma pessoa só, 2 pessoas só. Então como é que você fica com o conhecimento? O conhecimento cai. Você fica frustrado, querendo fazer, e na grande maioria dos municípios do Brasil, você não tem pessoal que tem o conhecimento. Então fica muito difícil para a vigilância oferecer qualidade, eficácia e segurança se ela não tem estrutura para isso. Agora, isso analisando a vigilância sanitária do ponto de vista de política pública, do ponto de vista do Estado. Só que essa questão de vigilância sanitária ela tem muito a ver com as pessoas, com a educação, como você mesmo falou. Como é que essas questões, essa estrutura, essa governabilidade, isso pode ser resolvido dentro de casa?
Porque me parece que em casa as pessoas também têm que ter esse trato com a vigilância. Olha, toda pergunta é fácil, a resposta é que é difícil, né? Pergunta é fácil, agora a resposta é que é difícil. O problema é o seguinte, você é novo, você não tem filho, mas você tem irmão, você tem sobrinho ou qualquer coisa assim, você já viu isso. E se você não viu, quem está me vendo na televisão já viu. Os pais já começam a errar. Um filho quer fazer medicina, meu filho, faz tempo que medicina deu dinheiro. Aí eu quero fazer engenharia. Engenharia, filho, você tem dinheiro para ter uma empresa? Você vai ser empregado dos outros? Então, os pais já começam a estimular nas crianças a ambição. Aí você, professor, você já viu um professor rico? Então, qualquer profissão que uma criança quer fazer, então os pais já começam a estimular a ambição. Quando o menino começa a querer passar os outros para trás, fazer negócio, o pai fica todo satisfeito. Está vendo? Isso aqui vai enricar. Então, já se estimula nas pessoas a ambição e não se coíbe uma falta de ética. Depois você faz direito, você não vê direito sanitário. Você faz agronomia, veterinária, odontologia, medicina, enfermagem, não existe essa matéria. Então você se forma naquela ambição, querendo ganhar o máximo que pode, no menor espaço de tempo possível, sem investir nada e com a ética nem tanto assim. Então você está de cara com a vigilância sanitária, é um órgão chato, não pode, não pode, não pode, aí o camarada vai frustrar a ambição. Eu acho que eu estou falando muito, você está entendendo? Não, mas... Então a vigilância sanitária, o cara não sabe, não estuda, ninguém sabe. O secretário de saúde deveria saber, mas ninguém ensinou, não é obrigação dele saber. Eu te pergunto, já que a vigilância sanitária está em todos os âmbitos da vida, por que é que não se estuda tanto? Ou por que é que não se discute tanto essa questão? Olha, só aqui para nós e o povo da rua, ninguém mais precisa saber. Só nós dois e o povo da rua todo, a torcida do Flamengo e do Corinthians juntos. Olha, vigilância sanitária vai justamente alfinetar as pessoas que têm. Então é um órgão assim chato. Você vai fiscalizar o dentista, você vai fiscalizar o laboratório, o supermercado, o hospital, você vai fiscalizar quem tem, tá? E quem tem, normalmente tem um certo poder de pressão. E eles dizem, desse jeito aqui, com esse excesso de burocracia, não sei o que lá, no Rio de Janeiro não é assim, porque na Paraíba não é assim, eu vim de Goiás e Goiás não era desse jeito, que não é verdade, as normas são em todo o território nacional. Então, com o poder político, financeiro e econômico, coloca a vigilância sanitária numa posição assim meio difícil. É ingerência. E a vigilância sanitária, então, ela funciona no Brasil? Olha, poderia funcionar bem melhor. Eu te conto muitos exemplos assim. Por exemplo, um secretário de saúde de um estado do norte, alguns anos atrás, uns 3, 4, 5 anos atrás, ele proibiu a vigilância sanitária de fiscalizar as farmácias. Ele disse expressamente, ele não fez por escrito, que ele não é... Não foi, eu disse um secretário, mas foi o governador do estado. Disse que a vigilância não era para fiscalizar a farmácia, a não ser quando fosse convidado para dar o alvará sanitário. Eu já vi um irmão de um governador, que era prefeito de uma cidade, bater numa mesa assim, numa cidade de uns 400, 500 mil pessoas, ele dizer, na minha cidade ninguém fiscaliza açougue. Ele preferiu ficar com 200 ou 100 ou 300 açougueiros do que com 400 mil pessoas. Eu já vi um secretário de saúde, eu já vi muita coisa porque eu sou pego, tá? Eu já vi um secretário de saúde pegar o telefone, naquela época que não tinha esse celularzinho que só vive incomodando os outros, né? Aquela coisinha assim. E ele pegou, mandou chamar a equipe passou no supermercado cheio de alimentos vencidos. E a equipe fez a função dela, né? Tirou o alimento vencido vai dar o botulismo não tem cura, a vigilância sanitária legalmente tinha que fazer o telefone, o pessoal mandou chamar a vigilância sanitária, olha, o secretário quer falar com vocês, os colegas meus. E eles foram lá e ele disse, olha, não é para devolver o medicamento que vocês tiraram do supermercado, não. É para colocar na prateleira, no local que vocês tiraram. O alimento. O alimento vencido.
Rubem, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre essas questões aí que envolvem a vigilância sanitária. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta para as 22 cidades do Acre, conversando com o Rubem Ferreira, inspetor sanitário, que veio ao Acre para ministrar um curso sobre vigilância sanitária. E com muito prazer, eu gosto muito do seu estado, Diogo. Não é a primeira vez que você vem, então? Terceira vez. Terceira vez. Rubem, o que é que te levou a trabalhar com esse tema da vigilância sanitária? Olha, eu fui vítima do acidente do Sérgio. Eu já trabalhava com vigilância sanitária. Esse acidente foi em 1987, 1987. Eu já trabalhava com vigilância sanitária. Eu era especialista em saúde pública. Então, saúde pública, vigilância sanitária, uma coisa casa com a outra. Depois que vítima do acidente do Sérgio, na verdade eu sou especialista também em radioproteção. Eu faço controle de qualidade de equipamentos geradores de radiação. Ô Rubem, a gente falou sobre o controle de equipamentos, mas você também no início disse que a vigilância sanitária ela se atém muito às questões de saúde. E quando a gente fala em vigilância sanitária, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão da alimentação. Como é que está essa situação da alimentação no Brasil, com as pesquisas, com os dados que você tem? Rapaz, Revista Brasileira de Epidemiologia, dezembro de 2002, tem um trabalho muito interessante, depois você pode ver o trabalho. É um problema meio sério e meio preocupante. Por exemplo, uma capital grande do Nordeste, um fluxo de turismo muito grande, 80% dos alimentos que foram colhidos pela vigilância sanitária para exame apresentou coliforme. Numa outra capital... Coliforme fecais? Tinha coliforme total e coliforme fecal. Qual é a diferença? O que é mesmo para a gente saber também? Rapaz, coliforme fecal são praticamente fezes. Se você fala em coliforme fecal, é bactéria das fezes. Certo? E o coliforme não é fecal? São outros coliformes, pode ter em água, pode ter isso. Basicamente ele não está nas fezes. Pode estar nas fezes, mas especificamente não. São bactérias nocivas. Bactérias nocivas também. Uma capital aí do Brasil, pegaram esses picoréis que são vendidos aí e fizeram uma amostra. 38,7%, 39% tinha presença de coliforme fecal. Sorvetes, numa outra cidade, 74% das amostras insatisfatórias. Na capital do Brasil, eu não ia dizer, mas já falei, em Brasília, eles chegaram à conclusão que os alimentos servidos, tipo self-service, fast food, independente das camadas sociais, das classes sociais, são de baixa qualidade microbiológica. Isso significa que esses índices não têm diferença, tanto para as pessoas mais pobres quanto para as mais ricas. Para mais ricas. As condições de higiene não são as mais adequadas. Não são adequadas. Agora, isso compete, isso que eu estou dizendo foi em 2002, eu não digo se hoje está assim. Então a vigilância sanitária tem que fazer a sua função, tem que ver, tem que pegar, tem que recolher, tem que fazer análise e tem que conversar com as pessoas para que eles melhorem e aonde está o foco de contaminação. Se é no manipulador, se é a lavagem correta das coisas assim. Ô Rubem, você falou então, a vigilância sanitária tem uma relação com a saúde, com a educação e está extremamente ligada, principalmente com relação aos alimentos, à questão da higiene. Agora a higiene, ela tem muita relação com a cultura de cada comunidade, de cada local. Como é que faz para se resolver isso num país que nem o Brasil, que é tão grande e que tem tantas culturas diferentes, tantas situações diferentes? Essa pergunta, Diogo, foi excelente, porque essa é a minha proposta. Eu trabalho há 20 anos com essa brincadeira. Então a vigilância sanitária é conhecido como um sargento, um repressor, uma coisa assim que vai punir, etc. Então a proposta que eu estou apresentando aqui é justamente essa. Vamos inventar o nome do município aqui, Jordão, que eu ouvi falar que é difícil demais, o Jordão. Santa Rosa, né? Santa Rosa, município de difícil acesso.
a gente iria àquela cidade, chegaria na cidade, pegaria a força social do município, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários, o promotor, o juiz, o delegado, o PSF, os líderes políticos, líderes religiosos, líderes comunitários, a equipe da vigilância sanitária, pegaria a força social daquele município e daria uma palestra para ele o que é vigilância sanitária. Nessa palestra que eu mostrei aqui, mostra brincando o que é vigilância sanitária, a abrangência da vigilância sanitária e no fim mostram as pessoas, os agravos, as pessoas pacientes terminais com males que teriam sido evitados se fossem feitas ações de vigilância sanitária. Então, para a turma pensa que vigilância sanitária está contra seu Mané, está contra a Dona Maria, está contra o empresário, ela não está contra ninguém, ela está a favor do povo. Não importa que seu Mané, que Dona Maria ganhe dinheiro, não, nós vivemos num país capitalista, ele tem que ganhar. Agora, eles têm que oferecer produtos e serviços com qualidade. Agora, a sua pergunta, muitas vezes eu sou um pouco prolixo, mas sua pergunta... Pode falar. A sua pergunta é o seguinte, não, porque é picareta. Não, as pessoas não sabem. Você faz uma coisa porque seu pai fazia. Sua irmã faz aquilo porque viu a mãe dela fazendo, a sua mãe faz porque viu a avó. Então, aquilo vai se repetindo. Por exemplo, poucas pessoas sabem que numa casa precisa ter 2 tábuas. Uma de cortar carne, de partir carne, e outra de partir verduras. Se você corta a carne, não sei o que lá, depois você joga a verdura, as bactérias da carne passam para a verdura. O agrotóxico que tem, vamos dizer que tem excesso de agrotóxico do alimento, vai para a carne. Então, poucas pessoas de curso superior que estão me ouvindo aqui e tal, sabem disso. E como é que a gente vai exigir? Então, aquilo é um problema cultural. Então, essa palestra que se daria para a força social do município, seria para eles verem que a vigilância sanitária é um bem. Que um inspetor de vigilância sanitária, que ele não está desgastando a imagem do prefeito. Pelo contrário, ele está trabalhando para levar qualidade aos alimentos e etc. coisa e tal. Numa segunda fase, iria uma equipe da vigilância sanitária dar um curso naquele município de boas práticas de fabricação de alimentos. Então, Dona Maria que faz pipoca, que faz queijo, que faz cocada, então todo mundo iria aprender como manipular, por que não pode manipular em cima de uma tábua de madeira, por que tem que ser impermeável. Então, coisas simples, mas eles nunca tiveram oportunidade de aprender. Isso já tem uma data prevista para que essas palestras comecem a ser ministradas, Rubem? Olha, eu já estou fazendo isso no meu estado. E o estado... No Tocantins. E foi eu que inventei esse negócio, tá? Foi eu que inventei essa história. E tem muita gente que não gosta, porque gosta mais daquela posição de punir, de chegar, poder de polícia, etc. Coisa que e a tal. vigilância sanitária também tem essa obrigação de punir. Tem. Ela tem, inclusive, poder de polícia conferido pela legislação federal e etc. Coisa e tal. Mas eu trabalho há 20 anos. 20 anos punindo e hoje está igual a ontem. E ontem está igual a anteontem. Se você não educar o povo, daqui a 20 anos vai estar do mesmo jeito. Era isso que eu ia te perguntar agora. A gente só ouve falar em vigilância sanitária ou quando tem algum desastre, como aconteceu com um acidente radioativo do Césio, em 1987, ou aquele episódio em Caruaru, da hemodiálise, 60 pessoas onde morreram. 60 pessoas morreram, a água não era de qualidade. De lá para cá, do episódio do Césio, que foi um episódio que marcou o Brasil, que o mundo inteiro ficou sabendo, mudou alguma coisa? Se eu disser que não mudou, eu estou mentindo. Mas se eu disser que mudou muito, eu estou mentindo também, sabe? Mentindo também. Vem mudando pouco. Eu fui fiscalizar uma faculdade de odontologia no norte do país. E quando cheguei lá, tá aquele monte de cadeira assim, as pessoas cuspindo, sangue, saliva, e no canto da sala assim, correndo a céu aberto, saliva, água e sangue. Isso numa faculdade. O camarada que sai de uma faculdade dessa, o que é que ele vai... Qual é a faculdade? Como é que ele vai colocar o consultório dele?
não é? Ele tem na mente aquilo que ele fez na faculdade. Uma outra faculdade eu examinei 7 salas de raio-x médico. Dessas 7 salas de raio-x, nenhuma passou. Mamógrafos, tinha um estado aí de 22 mamógrafos, só 2 conseguiam detectar precocemente um câncer de mama. É difícil. Quando a vigilância sanitária constata esse tipo de coisa, quais as medidas que podem ser tomadas? Olha, eu vou te explicar, tentar ser bem rápido. Tem coisas que são simples, passíveis de educação. Está sujo, então você dá uma notificação e pede que a pessoa limpe, dá um prazo, está faltando uma tela, os mosquitos estão entrando, você pede para colocar uma tela, são coisas assim, você dá um prazo, etc, coisa e tal. Uma vez eu fui fiscalizar um serviço de radioterapia. Radioterapia, você deixa o paciente naquele local, fica vendo numa câmera de televisão, se o paciente não saiu, fica uma pessoa do lado de lá. Radioterapia serve para destruir tumor. A radiação é tão forte. Utilizado no tratamento aqui, 110 kV, aqui, essa tomada aqui, né? 110 volts. Uma radioterapia são 12 milhões de volts. Então, aquela energia ali serve para matar as células cancerígenas. É um tratamento de câncer para matar as células cancerígenas. Então, você coloca o paciente naquele local, você fica vendo se o paciente não se move. Tem uma televisão lá, a parede tem 2,60 m, 2,50 m de largura. Tem a porta de chumbo, aquela coisa toda, a porta fica protegida. Então você fica ali e você fica monitorando do lado de fora o paciente, ver se o paciente se moveu. Se o paciente se mover, você tira o dedo do botão e imediatamente você deixa de dar aquela dose. Sabe o que aconteceu? O monitor estava quebrado, o camarada 120 pacientes. Ele colocava o paciente lá dentro, saía e apertava o botão. Sabia se aquele paciente tinha saído, se tinha virado de bruço? Agora, você vai dar uma orientação sanitária, interditar. Você chega num local, você encontra uma carne em estado de putrefação, você vai dar uma orientação ou você vai apreender a carne? Então, a ação da vigilância depende, se é risco imediato à saúde, você tem que tomar providência na hora. E com relação a quantidade de pessoas envolvidas para desenvolver esse trabalho de inspetor sanitário. Quantas pessoas no Brasil, mais ou menos, hoje trabalham nessa área? Está sendo feito agora... É municipalizado? Como é que acontece? É o seguinte, tem ações de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. O município ele executa as ações de baixa complexidade. Seria a fiscalização do açougue, de uma mercearia, de uma coisa mais simples assim. Já um consultório odontológico, tem um aparelho de raio-x, já um hospital, são ações de média complexidade. Então, normalmente é o Estado. A não ser que tenha uma cidade como Santos, Ribeirão Preto, 1 milhão e tanto, não sei o que lá e tal. Então, eles mesmos fazem baixa, média e alta. Mas a gente está falando de cidade do tipo Tocantins, do tipo Acre, que são mais ou menos assim. Você não teria nem pessoal, nem equipamentos para fazer isso. Então, a Vigilância Sanitária Municipal faz as fiscalizações de baixa complexidade e a do Estado vai lá fiscalizando a de média complexidade. E a nível de governo federal, que tipo de política que tem estabelecido com relação à vigilância sanitária? Existe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como é que ela funciona? Rapaz, eu estou com medo de conversar muito outra vez. Antigamente, existia a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, estava dentro do Ministério. O ministro da Saúde hoje é de Pernambuco. Então, o pessoal da Vigilância Sanitária, da Secretaria Nacional, era de Pernambuco. Amanhã eram do Rio Grande do Sul, então a gente ficava, quem é o secretário de Vigilância Sanitária de plantão? Então, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, os diretores da agência, eles são nomeados pelo presidente da República, ele não está subordinado a um ministro. Ele tem dotação orçamentária. Então, é aquele problema de governabilidade.
estabilidade política, conhecimento, tem gente, tem dinheiro, tem essas coisas todas. Então, eu tenho 37 anos de formado. Se eu for dar uma aula do que eu aprendi, a turma vai pensar que eu faço parte do Cacete Planeta. Então, as coisas estão se renovando todo dia, todo dia, todo dia. Então, de lá partem as normas, as portarias. Até ontem podia usar esse medicamento, hoje não pode usar mais. Antigamente podia usar isso, aí notou-se que aquele dava um problema renal, então tirou-se aquele sal, aquele... E a Anvisa que diz, todo dia chega uma portaria. Ah, mas toda a vida eu fiz isso, chega agora um menino desse querendo tirar as coisas daqui, não sei o que lá. Quer dizer, a ciência não é estática, não é verdade? A ciência não é estática, todo dia ela está se modificando. Então vem as portarias, e as portarias são para ser cumpridas. Aí vem para o Estado faz média e alta complexidade e manda as portarias para os municípios para que elas sejam feitas aí. É onde tem o negócio. Toda a vida eu fiz, porque agora vem esse negócio de não pode mais. Rubem, aí eu te pergunto, trabalhando com essa questão da vigilância sanitária, sabendo disso tudo, dá para comer em qualquer restaurante, em qualquer bodeguinha, um salgado, uma coisa... Rapaz, com tranquilidade? Se eu for pensar, você fica louco. Agora, você como cidadão, você tem que exigir que a sua vigilância sanitária faça o controle desse restaurante, desse equipamento. Pega o material, colhe o material, da maneira que a norma manda colher e faça os exames do picolé que você chupa, da água que você bebe, que nós estamos bebendo, dos restaurantes, das comidas, das padarias. Então, você tem que exigir que a vigilância sanitária faça isso. E as pessoas que estão, porque quem bebe água, quem come é o governador, é um promotor, é uma pessoa simples. Então, não, porque esse negócio de pobre vai de qualquer jeito, não, é uma pessoa humana. E o governador bebe água, e senador bebe água, e todo mundo bebe água. Então, você tem que mesmo que dar apoio à vigilância sanitária. Nós dois, Diogo, nós temos a mesma formação, nós vamos no corredor. Você entra na vigilância sanitária e eu entro em outra coisa qualquer. Como você entrou na vigilância sanitária, você não pode ter um outro emprego, você não pode ter um consultório, você não pode ter um laboratório, você não pode ter nada. Nós temos a mesma formação, terminamos juntos, brincando, eu entro em outra coisa qualquer. Depois eu respondo por isso, por aquilo outro, e no fim do mês a gente ganha a mesma coisa. Você na vigilância sanitária, você corre risco de vida, periculosidade, você arrecada, você não é bem visto porque você está sempre exigindo e não tem um plano de cargo e salário diferenciado. Você deveria ganhar igual a um fiscal de renda do Estado. E na verdade você ganha igual a um profissional que trabalha em outro serviço sem risco de vida, sem periculosidade e sem se desgastar. Quando você vai levar um filho seu, eu estou falando só filho seu, mas você é novo, mas você vai ter filho. Quando você vai levar um filho para um consultório, o cara diz, sabe esse camarada que vivia. Quando você vai levar para o hospital, foi esse camarada que interditou meu centro cirúrgico. Então, você não é bem visto e você não é bem remunerado. Daí, uma rotatividade muito grande. Você faz um treinamento hoje e você treina o pessoal. Daqui a 2 meses, quando o camarada chega num local e recolhe o alimento vencido, aí já se desgasta, mal visto, ele não está ganhando nada. Rapaz, não quero esse negócio, não. Rubem, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. A gente agradece por esse papo, a gente saber um pouco como é que funciona a vigilância sanitária no nosso país. E o prazer foi meu e estou à disposição de vocês. Obrigadão. O Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima.